uma ótima terça-feira a todos. Meu nome é Rafael Itapetininga e começa agora o seu podcast Jogo Eterno. O seu podcast que trata tudo o que acontece no mundo do futebol, dentro e fora dos gramados. Bom, hoje nós vamos comentar sobre a última rodada do Paulistão, que foram colocadas as semifinais do Campeonato Paulista, onde se enfrentaram Corinthians, Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta. Conforme eu informei, meu nome é Rafael Itapetininga e eu apresento agora para vocês meus parceiros e amigos Eduardo Cruz e Leandro Silva. Fala, Eduardo, tudo bom? Boa terça-feira para você, Rafa. Boa terça pro Leandro, pros ouvintes. Tudo ótimo. Quartas de finais aí interessantes. E uma final derby. Derby na final é uma final com, vamos dizer assim, com ingrediente a mais. Vamos ver o que vai acontecer nessa final aí. Começa a quarta, primeiro jogo. E eu acho que vai ser 2 jogos muito disputados. Tanto na parte física quanto na parte técnica. Perfeito. Fala, Leandro, e você como tá? Só alegria? Só alegria, Rafael. Uma ótima terça pro Eduardo, Rafael e a todos os ouvintes. Expectativa de 2 grandes jogos, mas já deixa uma esquenta aí que os palmeirenses já estão de olho na arbitragem. Vamos falar muito sobre todos esses assuntos. E vamos começar então pelo jogo do Corinthians, né? O Corinthians entrou em campo no domingo às 16 horas contra o Mirassol, né? O Mirassol que vem eliminando o São Paulo, né? Na última rodada, nas quartas de final, e enfrentou agora o Corinthians. Bom, o que eu tenho para falar do jogo é que a arbitragem, na minha opinião, ela pesou realmente bastante no resultado do jogo, não com uma forma de interferência, mas a expulsão do Mirassol acho que foi determinante. O Mirassol fazia um jogo coeso, né? Não vinha sofrendo muito, só havia sido uma bola na trave do Matheus Vital no primeiro tempo, e aquela expulsão mudou realmente a forma do jogo, né? Aí o técnico do Mirassol teve que fazer algumas alterações para recompor, né, o meio de campo, mas acabou, na verdade, se retraindo demais. Eu acho que ele poderia ter sido mais franco atirador ali, quando ele tirou o Zé Roberto, que vinha no momento iluminado, de centroavante para colocar como ponta, ele acabou perdendo realmente ali o poder de brigar por alguma coisa, né? O poder ofensivo da equipe do Mirassol. Corinthians, muito bem, né? Começando pelo Cássio. Cássio fez mais uma grande defesa, né? Uma defesa espetacular ali na cobrança de falta. A bola pode não ter sido tão forte, né? Mas foi no ângulo, né? Foi onde a coruja dorme. O Cássio, mais uma vez, mostrou por que é Cássio, né? Porque realmente é um dos melhores goleiros do Brasil, se não for o melhor, e agora na atividade, né? E é isso. Bom, Fagner, mais uma vez um jogo tranquilo, né? Sem sofrer muito. Eu acho que depois da expulsão, quando o Thiago Nunes colocou ali o Janderson, acabou meio que atrapalhando ele, que ele não conseguia ir ao ataque, né? E tanto para frente, né? Como de costume. Carlos Augusto, mais uma vez, uma bela partida. Infelizmente, acabou se machucando no lance, né, da expulsão do Juninho. Avelar, mais uma grande partida. Gil, mais uma vez, apesar de ter se envolvido numa polêmica, num possível pênalti para o Mirassol. Bom, Ederson, não tem muito o que falar, né? O cara tá cheirando a gol, o cara chuta da onde chuta, tá entrando. Iluminado. Não pode sair do time. Exatamente. Gabriel não pode sair do time, na minha opinião, nem com jogador a mais, nem perdendo o jogo. Gabriel, para mim, não pode sair do time, é o que deixa realmente ali a zaga mais tranquila. Vital, mais uma partida ok, nada demais, nada de menos, né? Precisa ser mais incisivo nos dribles, acho que ele pode fazer mais parte do jogo. Ramiro fez o jogo também de sempre. Luan, para mim, vem evoluindo, achei que nos lances que ele foi protagonista, ele acabou finalizando, é o que a gente espera do Luan, não fez o gol, mas deu 2 finalizações a gol. O jogo ainda, se não encostar alguém com ele ali, vai morrer de fome, aí tá o grande problema, vai precisar alguém realmente encostar do lado dele, porque ele não consegue ainda fazer aquela tipo de tabela, né, para receber a bola na frente, mas alguém precisa enfiar uma bola para ele precisa ter pelo menos condições de chutar gol, né, e acabou infelizmente não utilizando a melhor jogada dele, que é o cabeceio. Bom, Thiago Nunes volta a elogiar, parece que realmente ele entendeu
que um clube como o Corinthians não pode dar sopa pro azar, foi muito bem. Para mim, ele talvez não foi tão bem nas substituições, mas eu entendo o lance de meritocracia, né, que vem da era do Tite. Então eu acho que as peças que ele colocou realmente são as peças que ele vem cano sempre e precisava colocar. Queria dar um destaque pro Léo Natel, que entrou e fez muito mais que o Janderson fez até hoje, né, nesses jogos que ele vem entrando, né. Bom, e é isso. O Corinthians vem forte pro derby, na minha opinião. Vem com um pouco de favoritismo, apesar de não Palmeiras ter a melhor campanha, Palmeiras ter o melhor ataque, Palmeiras ter a melhor defesa, Palmeiras ter o melhor elenco, mas mesmo assim eu acho que psicologicamente o Corinthians chega mais tranquilo para essa grande final. Eu acho que o primeiro jogo vai pesar e vai pesar em muito. Não foi o que aconteceu na verdade em 2018, mas eu acho que essa final de 2020, o Corinthians, para levar essa vaga, ele precisa vencer o seu jogo, pelo menos aqui, nem que seja por um gol de diferença, e chegar lá no Allianz Parque e jogar do jeito a lá Corinthians e levar esse tetra inédito que realmente para a torcida corintiana seria de grande valia. Bom, é isso. Eu gostaria de saber, na verdade, de você, Eduardo. O Ederson é o novo Paulinho ou não é? Olha, novo Paulinho ainda não, porque o Paulinho foi importante na Libertadores e no Mundial, só nos 2 maiores títulos da história do clube. Agora, a comparação com o Elias, ele já tá chegando ali próximo do Elias. Para chegar no Paulinho, ele ainda vai ter que suar e correr muito com a camisa do Corinthians. Vai ser difícil ele chegar no nível do Paulinho, porque o Paulinho saiu do Corinthians, Barcelona, foi para a China, ganhar dinheiro, seleção, Copa do Mundo de 2018 e Copa do Mundo de 2014 também, se eu não me engano, né? Não, só 2018, né? Paulinho. E Desculpa, não ouvi a pergunta, perdão. O Paulinho jogou a Copa só de 2018 ou de 2014 também? Não, só 2018. Só 2018. Paulinho, então, o Ederson para chegar no Paulinho... Não, desculpe, jogou de 2014 sim. Aliás, então, ele fez aquele gol, né, contra o Uruguai em 2013, pela Copa das Confederações. Aquela semifinal no Mineirão, então ele jogou sim, estava no grupo de 2014. Então o Paulinho só tem uma Libertadores invicta com o Corinthians, um Mundial, um Campeonato Brasileiro, que ele tem pelo Corinthians também. Então, assim, o Paulinho, pro Ederson chegar no Paulinho vai demorar muito ainda, viu? A não ser que o Ederson e o Corinthians ganhem Paulista, ganhem Brasileiro, ganhem Copa do Brasil nessa temporada 2021 e na 2022 ganhem Libertadores, Mundial, ganhem tudo. Aí eu vou falar pra você aqui, poxa, o Ederson já igualou e superou o Paulinho. Mas isso acontecer, cara, ia ter que parar o planeta e estudar o futebol, porque isso daí é praticamente impossível isso acontecer. Mas a gente sabe que futebol, às vezes acontece essas loucuras. Agora, falando do jogo, o Corinthians, na minha opinião, o melhor em campo foi o Carlos Augusto, mesmo saindo machucado lá no segundo tempo, com o pisão do camisa 10 do Mirassol, que quase quebrou que quase quebrou o tornozelo do Carlos Augusto, e a gente é obrigado a ouvir, ler, que foi lance para, se tivesse dado um amarelo, tá beleza, tá tranquilo. Muita gente falando que amarelo tava bom. Acho que para vermelho, para essas pessoas que estão falando que tem que o amarelo, você tem que quebrar a perna do jogador e deixar ele 1 ano sem jogar. 10 meses, 1 ano sem jogar. Porque, cara, ele entortou o tornozelo do Carlos Augusto de uma tal maneira que até rasgou a canela do Carlos. Aí vai falar pra mim que não é pra vermelho aquilo? Aquilo é pra vermelho direto, é porque o árbitro não viu. Ele pensou que a bola foi uma dividida normal, a bola correu pra direção da zaga do Corinthians e o Carlos estava fingindo. Aí, ó, o Klaus, polêmico, chamou no VAR e falou, pra expulsão. Ele foi lá, olhou, era pra expulsão. Aquilo ali não tem argumento. Falar, mas o Fagner, no jogo contra o Bragantino, isso daí é desculpa, são lances e lances. E não é à toa que os próprios comentaristas de arbitragem da emissora Plim Plim, um da Plim Plim fazendo jogo na Plim Plim e o outro fazendo jogo na Plim Plim, canal fechado. Um falou que era para amarelo e o outro falou que era para expulsão. Os dois, Sálvio
e o outro eu não me recordo o nome. O Paulo César, se eu não me engano. PC. O Paulo César Paulo de Oliveira. Paulo César de Oliveira. Um falou que era para amarelo, o outro falou que era para vermelho. E os dois são da mesma emissora. Então, para você ver como a arbitragem no país, no Brasil, ela é tão complicada que os próprios comentaristas de arbitragem da mesma emissora, eles não compactuam com a mesma opinião. Então, assim, não pode ser colocar a culpa, o Corinthians foi favorecido, porque sempre roubam pro Corinthians, porque o Corinthians compra o juiz, não sei o quê. O Corinthians não tem dinheiro nem para pagar o estádio. O Corinthians se matou para pagar as marmitas. O Corinthians se mata para pagar salário. Um monte de dívida. Atraso de salário tá tendo o acerto agora. Processo trabalhista com o jogador de 2005, 2004 que tem que pagar e não consegue pagar. E como que o Corinthians compra a arbitragem desse jeito? Da onde surge esse dinheiro? Porque parece que é um complô, que o Corinthians ganha um jogo importante ou ganha um título, é roubado. Ah, porque roubaram pro Corinthians, porque o lance é isso, foi falta, o lance foi pênalti, foi pedido, gol irregular. Ah, o Corinthians, o Brasileirão de 2017, já que o jogo tá no elenco atual, o Corinthians teve uma campanha irretocável. Perfeita, do início ao fim, só no fim que deu uma baqueada, mas manteve desde o início até o final. Aí por causa de um gol do Jô, de mão contra o Vasco, o campeonato foi roubado. Não, roubaram pro Corinthians. O título foi roubado, o campeonato manchado. Aí vem o Paulistão 2018, Paulistinha, manchado, acabou. Aí, cara, isso daí, os árbitros do país, eles são horrorosos, são ruins. Até o Klaus, que é o melhor, é ruim, é fraco. Sabe por quê? Porque eles são advogados, eles são personal trainers, eles são padeiros, sei lá o que eles são. Eles não são só juízes, eles têm outras profissões. Enquanto não for profissionalizado usar a arbitragem brasileira, vai continuar dessa forma. Vai ter o jogo quarta-feira? Eu duvido pra você que não vai ter um lance polêmico, que vai chegar na quinta-feira, todo mundo vai falar que meter a mão ali, meter a mão aqui, ajudar aqui, ajudar ali. Eu tenho certeza, sábado na final, a mesma coisa. O Brasileirão vai começar no domingo, vai ser a mesma coisa. Então, assim, enquanto não profissionalizar os árbitros, a comissão de arbitragem vai continuar sendo o foco das derrotas de time A e das vitórias de time B, vai ser a arbitragem. Não tem como, porque todo jogo tem um lance polêmico, que aí fica naquela, é ou não é? Aí se é camisa X, é favorecido, se é camisa Y, é porque é sempre roubado. Então isso não existe no futebol. As pessoas têm que parar de focar a derrota e justificar as derrotas de seus clubes em erros de arbitragem. O Corinthians tem culpa que o juiz expulsou o jogador do Mirassol corretamente? Não. O Corinthians tem culpa que não foi expulso o Fagner contra o Bragantino? Não. Quem é que tem culpa? É a arbitragem. Quem é que errou? Foi a arbitragem. Ah, mas aí o Klaus apitou, expulsou no VAR no domingo e no campo, na quinta, ele só deu amarelo e nem foi olhar o VAR. Paciência? É o VAR. Quem é que errou? Foi o Klaus. Não foi o Corinthians. Não foi o Bragantino. Então, esse tema de arbitragem é um saco, porque você mesmo falou, Rafa, depois que o jogo acabou, a desculpa já tá pronta pro dia seguinte. A desculpa tá pronta. Sim. Porque o Fagner e o jogador Mirassol, que eu esqueci o nome. Acabou o jogo, Isso, o Juninho. Aí você falou, amanhã, na segunda, ontem, você falou, você vai ver, os programas vão ser tudo assim. Acabou o jogo 5h55, 5h56 eu te mandei o print lá. Que tava falando o quê? Verdade. Mas o Fagner não foi expulso. Cara, tira totalmente o foco do jogo. Aí, voltando a falar do Corinthians, no campo, o Ederson foi muito bem, o Carlos Augusto também. O Janderson não vou nem me pronunciar, porque ele é horroroso. Concordo com você. O Léo Natel, em 2 minutos em campo, ele fez mais que o Janderson. Não que ele tenha feito, nossa, quase fez um golaço, jogou muito, não. Mas em 2 minutos ele fez mais que o Janderson. O que vem me agradando bastante do Corinthians é o Arauz,
nos últimos 2 jogos, nos últimos minutos em campos dele nos 2 jogos, foi muito bem. Quase meteu um golaço na gaveta lá que o goleiro do Mirassol fez uma defesaça. Agora o Mirassol, com a saída do Juninho, com a expulsão, arrebentou todo o esquema tático, porque o Juninho é o 10, o melhor do time, aí você perde o melhor do seu time, o camisa 10 aí já complica. E antes já tinha colocado o centroavante de ponta, você arrebenta com o centroavante. O cara é centroavante, grandão, ele não tem velocidade para ficar correndo. Não é porque ele passou como quis pelo Ranfran naquele jogo de quarta-feira do Morumbi, que ele ia fazer isso no jogo de domingo. Até porque, do lado que ele tava, era o Fagner, e não era o Ranfran. E o Ranfran já é de idade, nunca teve aquela velocidade. O Fagner não, ele corre, ele dá uma beliscada ali, uma beliscada aqui, que é dele. Então, assim, o técnico do Mirassol domingo foi muito mal, não na escalação, porque entrou com o mesmo time praticamente, mas no posicionamento tático dos seus jogadores, principalmente os da frente. E jogou muito recuado, ele não atacou o Corinthians, ele só foi atacar o Corinthians lá no final do jogo, quando já estava 1-0, naquele desespero, vão para cima, seja o que Deus quiser, se tomar um gol não faz diferença, se empatar, estamos no lucro, vamos para os pênaltis. Ele foi muito, muito diferente, acho que ele respeitou demais a equipe do Corinthians, coisa que ele não fez com o São Paulo. Contra o São Paulo no Morumbi, ele foi pra cima 2 vezes, fez 2 gols. Aí se retraiu, normal, de um time pequeno, faz 2 gols fora de casa, depois achou o terceiro. Mas domingo ele foi muito mal, o treinador do Mirassol, e o Thiago Nunes, ele foi bem, ao meu ver, ele errou nos atletas, não nas substituições, ele errou nos atletas que saíram. Nos que entraram, até concordo, menos o Janderson, poderia entrar com o Leonatel ali, um pouco antes. Mas eu acho que com o time jogando em casa, semifinal de Paulista, contra o Mirassol, todo respeito, é um time menor que o Corinthians, com a mais, ele não deveria ter tirado o Ramiro, ele deveria ter tirado o Gabriel, colocado, já que ele colocou aquele horroroso do Janderson, não precisava ter tirado o Ramiro, tira o Gabriel tava num jogo inútil, não que ele não tava jogando nada, mas ele tava sem função, porque o Mirassol não atacou. E ele não tinha quem marcar. O 10 já tinha sido expulso, que teoricamente quem marca o 10 é o volante camisa 5, vamos dizer assim, com aqueles números de camisa do 1 ao 11. Manda. Não, mas não atacou porque tinha o Gabriel lá, não tinha como atacar. Por isso que não atacou. Não. No jogo de São Paulo, o Fernando Diniz me tira o volante, e aí, se não tem ninguém lá, os caras atacam. Se tem alguém lá, não ataca. Mas quem que é um volante do São Paulo? Não tem volante. Não tem volante de marcação, São Paulo não tem. Me fala um. Não tem. Não, tudo bem, pode não ter que nem o Gabriel. Mas aí ninguém tem, entendeu? Todos os volantes tem porque é isso. Não, mas o Mirassol, por mais que o Gabriel não estivesse em campo, o Mirassol não passou do meio de campo, ele só ficou recuado. A bola do Mirassol era o quê? Alçar na área. O Gabriel, desculpa, ele tem 1,70m? Bola alçada. Manda, Leandro. Só para complementar o que o Eduardo disse, tanto é que em 46 do segundo tempo, quando já estava nos acréscimos, o Mirassol estava no campo de defesa e o Corinthians estava empurrando cada vez mais para o seu campo de defesa do Mirassol. Praticamente no final, que se esperava que desse mais sufoco, acabou sendo dominado pelo Corinthians. Isso. E o Gabriel, o Mirassol não passou do meio de campo o jogo todo. Ele jogava só por lançamento ou contra-ataque. Teve contra-ataque? Os 2 contra-ataques que teve, quem matou o contra-ataque não foi o Gabriel, foi o Carlos. Detalhe, o Carlos saiu de trás do ponta do Mirassol e chegou na frente as 2 vezes. Então, o Gabriel estava sem função no jogo. O Mirassol não atacou. O Gabriel é volante, central, 5. Aquele volantão clássico que você ama. O Mirassol não atacou pelo meio. Em nenhum momento você viu o Mirassol. Atacou porque ele tava lá, pô. Não, cara. Porque ele não tava lá. É posicionamento. O cara tá Mas o Mirassol não jogou pro ataque. O cara tá com um volante plantado ali. Não dá pra ir por ali, tem que ir pelas pontas. Por isso que o Carlos vai e consegue se recuperar. Porque ele não vai atacar ali pelo meio, porque tem o Gabriel lá. Se não tem ele lá, o cara vai atacar por lá. Mas o Mirassol não jogou no ataque.
Qual já foi a jogada até o Mirassol tá com 11 que o Mirassol jogou pelo meio, pela ponta para atacar? As jogadas de contra-ataque, é por isso que você deixa o volante lá, para ele matar o contra-ataque, de forma de posicionamento. Certo. Aliás, quem evitou um dos ataques do Mirassol, que ainda evitou até de fazer um pênalti, foi ele, você entendeu? Em uma das jogadas do Mirassol. Se é um outro jogador ali que não marque tão bem quanto o Gabriel, poderia fazer o pênalti. Mas é aquilo, ó, continua aí. Isso aí a gente não vai chegar num acordo. É que você gosta de um volantão clássico. Eu também gosto. Meus times que eu jogo no videogame é 4-3-3. Um volantão 5 e um volantão que chega. Eu gosto de um volantão fixo. Porém, no jogo de domingo, não tinha necessidade do 5 quando o 10 foi expulso. Não tô falando que ele não tinha que jogar. Ele tinha que entrar jogando. Ele é titular, absoluto. Só que quando você perde o melhor jogador do adversário, o 10... o 5 fica inútil, o 5 fica inútil. Você vê o Gabriel, depois que o Juninho foi expulso, ele só ficou ali, toca a bola ali, toca a bola pro lado, toca a bola pro lado, toca a bola pro lado, toca a bola pro lado. Daí, se ele tira o Gabriel e bota o Cantillo, o toque sai com muito mais qualidade do que com o Gabriel, até porque o Gabriel não tem o passe de profundidade, ele só tem o passe de lado. Coisa que o Thiago Nunes insistiu de novo em colocar o Camacho, que o Camacho nada é a mesma coisa. O Camacho ele só bola pro lado, bola para trás, bola pro lado, bola para trás. Então, se você vai botar o Camacho no jogo para fazer bola pro lado e bola para trás, é melhor você deixar o Gabriel, que é muito melhor que o Camacho, em todos os sentidos, porque nenhum dos dois ataca, beleza, mas na marcação, o Gabriel é infinitamente melhor. Aliás, o Gabriel é o melhor marcador do Corinthians. Às vezes ele dá uma loucura de dar numa canela, deixar um braço, mas isso daí é do jogo dele. Mas ele é o melhor marcador do Corinthians, o melhor volante. Depois do Ralf, foi o melhor 5 que o Corinthians achou ali de todas as temporadas, depois do Ralf. E agora sim, o Luan, você falou do Luan, que você tá vendo evolução. Tem uma evolução nítida. Porém, ele tem que ser muito mais participativo no jogo. Às vezes ele se esconde, às vezes ele pega a bola, ele segura muito a bola, isso daí é um defeito dele, mas não é de hoje, isso daí vem desde Grêmio, que ele segura demais a bola. Se ele soltar a bola mais rápido, às vezes ele pode achar uma jogada que possa ser mais produtiva para o time. E às vezes ele tem a opção do passe e ele opta pelo chute. Teve um lance no jogo de ontem, que ele tava na entrada da área e o Fagner tava passando sozinho pela direita. Era só ele rolar e o Fagner meteu o cruzamento e o Jô tava dentro da área pra fazer o gol. Não, ele pegou e chutou, a bola bateu no zagueiro. Então, assim, o Luan ele deveria, às vezes, ele optar pelo jogo coletivo mais do que pelo jogo individual. Que às vezes eu vejo muito ele tentar resolver sozinho, também pelaquela pressão de, ele é o craque do time, pagaram 30 milhões nele, e fez empréstimo com 2 bancos, é o cara que chegou para resolver o problema no meio campo, então ele mesmo às vezes se autocobra, né, de ser o destaque do jogo, destaque do Corinthians na partida, no campeonato, e aí acaba sobrecarregando ele mesmo. Então, se ele for um pouquinho mais participativo, fazer o simples em certas jogadas, dominou, tocou, aquele lance lá dominou e tocou pro Fagner, poderia ter saído o gol mais cedo, poderia ter dado mais tranquilidade pro Corinthians dentro do jogo, até para ele mesmo, porque ele é um bom jogador. Isso daí é claro que na parte técnica ele é o melhor do time, mas ele precisa, não vou falar que ele precisa correr, né, porque ele nunca correu, mas ele precisa ser mais participativo no jogo. E fala do Jô, o Jô no jogo ontem, ele não teve muitas opções, ele só teve o quê? Um lance de fazer o gol, que ele tentou dar uma letra e errou, mas aí também foi o que ele tinha que fazer, aquilo, ele não tinha outra coisa para fazer ali. Só que aí ele tá com falta de ritmo, de jogo, tá? A gente entende. Mas o Jô ontem, ele, na parte de finalização, de fazer o gol, ele não teve muita chance, até porque a bola não chegou para ele, estava bem marcado. Mas aí ele procurou bastante o jogo.
Saiu bastante da área para procurar o jogo, porque ele é um centroavante assim, quando a bola não chega, ele procura o jogo, ele se movimenta, então essa é a parte positiva dele. E ontem, por incrível que pareça, o atleta que mais tocou na bola foi o Gil. Gil teve aí, se eu não me engano, foram 98 passes concluídos em jogo. Foi o atleta em campo que mais tocou na bola, que mais deu passe. O Gil fez uma boa partida. O Gil ontem jogou de meia direita, né? Que se for reparar no jogo, depois da expulsão, o Gil foi aquele ponta direita, aquele meia direita. Pode falar. Olha, essa aí eu vou discordar de você, viu? Eu achei que o Gil foi muito bom nessa parte aí. Estão querendo colocar o Gil de Felipe Melo e não dá certo. Para mim, errou todas as bolas e é o reflexo do que você falou, porque quando o time não consegue atacar, não sobra pro consegue zagueiro fazer a tocar. partida que o Corinthians não fez, sobra pro zagueiro tocar. Entendeu? Então, eu acho que não. Eu acho que tem que tomar cuidado. Não dá pro Gil fazer essa função contra um time pequeno, beleza, sem problemas. Mas eu pelo menos no primeiro tempo, eu lembro de uns 3, 4 lançamentos que ele errou pro Fagner. Então, só essa parte só que eu não concordo muito. Não, mas eu não falei que ele foi bem. Eu falei que ele foi o atleta que mais deu passe, mas não falei que ele foi bem. Ele tocou bastante na bola, porque isso daí que você falou. Quando não tem jogada, não tem o cara que pensa ali, que é o 10, que é o Luan, que não tava jogando muito bem no passe, a bola volta para trás. Aí voltar para trás, aí Avelar, Gil, fala aí, Leandro. Vocês acham que não sei se vocês acham que se o Luan ele tá num baixo desempenho no Corinthians, porque o jornalista Fernando Fernandes da Bandeirantes disse que ele tem um problema no pé, que isso poderia estar incomodando ele a ter mais rendimento no campo. Vocês acham que essa lesão aí realmente ela tá comprometendo a função dele e a participação maior dele dentro de campo? Cara, esse problema no pé, dizem que lá do Grêmio, já vem lá do Grêmio isso daí, mas falam que é crônico. Só que uns falam que é crônico, outros falam que não. É na sola do pé, bem na sola do pé direito. Isso de te plantar. Isso mesmo. Cara, para um cara que é o cara que pensa que tem um passe, ainda mais ele que é destro, e no pé que ele usa para tocar a bola, para chutar no gol, atrapalha. Atrapalha bastante. Mas a gente não sabe se é crônico ou não, porque tem médico que fala que é crônico. O médico do Grêmio, não é crônico. Mas tem um médico que falou, é crônico. Aí a gente fica naquelas. É crônico ou não é crônico? E assim, ele tem um problema na sola do pé, mas ele tá jogando, normal. Tá certo que ele ficou quase 2 anos sem jogar no Grêmio. Bem, entrava, mas não jogava bem, igual 2017, né? Falaram no programa esportivo hoje que o Luan e o Lucas Lima são do time do Pato, que tem preguiça de jogar bola. Mas eu vejo diferente. O Pato eu concordo que é preguiçoso, mas o Ganso depois da cirurgia no joelho nunca mais foi o mesmo. E o Luan, depois de 2017, sofreu lesão no pé, também nunca mais foi o mesmo, mas tem potencial para jogar mais. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, Leandro, na verdade, eu confesso que você antecipou o que eu ia te perguntar, meu querido. Na verdade, eu ia te perguntar se o Arauz tá pedindo passagem. É entrosamento. Entrosamento intelectual. Entrosamento tá bom. E a gente perguntar exatamente isso. Você acha que tem lugar aí pro Arauz, no lugar do Luan? Tá gostando do Luan? E aproveitando também, claro, fale sobre o jogo, né? Mas aproveitando também as substituições. Do Thiago, você concordou ou faria outras? Opa, dei o furo da pergunta, hein? Como se fosse furo de reportagem. Tá no caminho já. Vai encontrando a sintonia. Então, pois bem, o Luan, eu acredito que ele foi participativo até um certo momento, conseguiu executar as jogadas, os passes durante o jogo. Durante as substituições, não gostei muito ali do Janderson, acho que ele não é um bom jogador, não tem aquela habilidade de ser um bom atacante. Eu percebi que durante as jogadas ele se precipitava muito. Ele tem 2 pés esquerdos. Exatamente. Ele tem 2 pés esquerdos. Parece que tem deficiência do pé direito. Então, e aí... Ele tem 2 pés esquerdos, só que ele é destro. Aí já viu, né? Exatamente, se precipitava muito, aquela bola que você chuta e vai lá pro fundo, lá pra longe, lá pra lua.
E o Corinthians, assim, ele se manteve como um time grande. Esperava mesmo que o Corinthians passasse de fase. É aquele famoso goleada de 1-0. Já era de se esperar esse placar. O Mirassol foi valente, conseguiu, mesmo que durante todo o jogo ficou muito encurralado, não conseguiu dar aquele aperto como deu no São Paulo, mas o Corinthians ele se manteve íntegro durante a partida, manteve a posse de bola, o Gil jogou muito bem, o Cássio sempre muito bem. O Corinthians tem tudo para chegar na final e fazer um grande jogo. Apesar do Palmeiras ter grandes características de melhor ataque, melhor defesa, um time milionário, uma grande patrocinadora, o Corinthians aí tem grande chance aí de fazer uma grande goleada de 1-0. Alá, Corinthians. Alá, Corinthians. Verdade. Bom, então para você, então, ainda continua com o Luan? Ou você já pensaria em Arauz? Eu não digo agora para a final, mas eu digo para o decorrer da temporada. Eu acredito que ao decorrer da temporada ainda o Luan merece uma oportunidade, porque ele é um grande jogador. Na época, quando ele estava em grande fase no Grêmio, ele jogava muito, tanto é que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores quando o Grêmio foi campeão. Então, se ele tiver num grande nível, motivado e tiver bem com as condições físicas, ele tem grande chance sim de dominar todo aquele meio campo do Corinthians, dar bons passes pro ataque. Então tem que manter sim o Luan, mas se caso ele não render muito, coloca o Arauz, porque só nome não garante posição. Já vimos aí muitos casos que às vezes só por causa que o jogador tem nome, quer deixar ele no campo e ele não faz nada. Então é assim, é por concorrência. Se ele estiver jogando bem pela habilidade, não pelo nome, continua, mas se caso ele não conseguir desempenhar aquilo que se espera de um craque, que eu acho que ele é um jogador acima da média, aí tem que dar oportunidade pro Arauz e dar uma rodagem aí para que ele possa também ter chance de mostrar o serviço dele pro Thiago Nunes. O Fernando Diniz deveria ouvir essa frase. Jogador não tem que jogar pelo nome. Exatamente. Ele não deixaria o Juanfran jogando. Bom, é isso aí. Concluímos o Corinthians, lógico, no final do programa a gente vem com os palpites, né? E projeta a final. Mas agora vamos falar do Palmeiras, que entrou em campo às 19 horas no Allianz Parque contra a equipe da Ponte Preta e venceu sua partida por 1-0. Né? Venceu a partida por 1-0 com gol de Patrick de Paula, né? Já estou ouvindo Patrick Pogba. Realmente o volante palmeirense vem jogando muito bem. Realmente dominou o meio de campo. Para mim, ele é muito melhor que o Gabriel Menino. Entendeu? Para mim, ele realmente tomou conta da posição. É o tipo de jogador que me agrada. Bom, e o Palmeiras, na minha opinião, fez o melhor primeiro tempo pós-pandemia. Realmente, o primeiro tempo do Palmeiras foi alucinante, pressionou, entendeu? Esbarrou, claro, no bom goleiro Ivan, né, da Ponte Preta, de seleção brasileira. Lógico, deu azar no gol, porque a bola era inteira dele, no chute do Patrick de Paula, ele pegaria aquela bola tranquilamente. Mas é isso, né? O Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo, o Rony melhorou demais, né? Parecia um outro jogador no primeiro tempo. Jogou muito. Parece que ele achou ali o time, né, do correr e fazer a jogada, do tocar, entendeu? Eu acho que o Bigode começou muito bem a temporada, mas está precisando calibrar melhor o pé. Realmente eu acho que tá faltando capricho, e ele agora, na verdade, lógico, ao lado do Luiz Adriano, mas o Bigode, na minha opinião, é melhor que o Luiz Adriano. Muito melhor. Mais que o Luiz Adriano tem a cancha de Europa e tudo mais, mas o Bigode, ele é melhor que o Luiz Adriano e ele precisa pegar esse protagonismo. Ele não pode jogar na mesma função que o Dudu, mas ele tem que pegar o protagonismo do Dudu. Eu acho que é um jogador ali que tem mais condições de pegar esse protagonismo que o Dudu deixou, né? Bom, aí referente ao meio de campo, realmente os meninos jogaram muito bem, apesar de eu gostar mais do Patrick de Paula. Eu acho que ali a zaga, né, o Felipe Melo, ninguém sabe realmente o que aconteceu com ele. Ele havia tomado um cartão, aliás, o Felipe Melo, 2 cartões bestas, né? Um por provocação contra o Santo André e um por reclamação contra a Ponte Preta. Realmente poderia correr o risco de ficar fora da grande final. Então ninguém sabe, né? Até agora o momento.
a informação do Globoesporte.com, né, confirmada, não pelo Palmeiras, mas confirmada por outros meios de comunicação, é que ele não joga o primeiro jogo com um incômodo na coxa, mas eu não confio muito nisso. Para mim, tá querendo poupar para a grande final. Felipe Melo hoje representa o torcedor palmeirense e tê-lo levantando a taça dentro de casa seria realmente para o palmeirense, para a instituição, seria muito importante. Bom, é isso. Eu acho que não tem muito o que falar. A Ponte Preta, na minha opinião, fez um jogo sólido, fez o que eu esperava da Ponte Preta, ela fez. Entendeu? Que jogasse, não de igual para igual, mas que tentasse, pelo menos, para mim ela tentou, e realmente foi eliminada num azar. Né? Foi uma bola realmente rebatida, que acabou entrando. E é isso. Eu acho que a Ponte, agora, para o restante da temporada, vai ser difícil, por conta da pandemia, manter esse time, né? Mas talvez eu acho que a escalação do Roger, eu acho que não foi adequada. Eu acho que o Roger deveria ter entrado mais no final do jogo, entendeu? Já que a Ponte Preta, querendo ou não teve a proposta de jogar no contra-ataque, mas claramente por ser o time menor, né, obviamente tem mais chance de jogar no contra-ataque. Então eu acho que não foi a melhor estratégia. Eu acho que o Roger deveria ter entrado na segunda etapa, ou numa situação que tomou o gol, por exemplo, no final do primeiro tempo, entrasse já no começo do segundo tempo. Bom, é isso. O Palmeiras vem muito forte, o Luxemburgo parece que entendeu, né, realmente agora o time do Palmeiras, as peças. Bruno Henrique e Rafael vão ter que suar muito para tirar a vaga dos meninos. Ramires, muito bem. Só que eu fico só um pouco cabreiro. Nós vamos falar mais na frente, mas já vou deixar só um pitaco quanto aos meninos na final. Não sei se é jogo para tamanho desse. Eu sou um cara que eu gosto de lançar, eu acho que tem que lançar, mas eu acho que a proporção desse jogo ela é muito grande para a sequência do Palmeiras. Entendeu? Então, eu não sei se eu entraria com os dois, entendeu? Talvez eu reveria. Não, confesso que eu não pensei ainda em quem eu optaria. Eu gosto muito do Bruno Henrique, para ser sincero, sou fã dele. Eu acho que ele é o típico volante moderno, entendeu? Tem um belo chute, um ótimo passe. Talvez eu entraria com ele e Patrick de Paula e Ramires, entendeu? Já que o Luxemburgo optou por não utilizar um meia, entendeu? Que eu começo a entender, critiquei muito anteriormente, mas eu tô começando a entender um pouco melhor e ter que dar o braço a torcer que está dando certo, né? Bom, é isso. Bom, agora, Edu, eu queria saber de você. Você acha que essa realmente é a escalação ideal para o Palmeiras, ou você acha que por conta desse elenco milionário você faria alguma alteração? Rafa, eu faria só pegando o gancho aí do Roger. Eu acho que o Roger não deveria nem entrar no campo. Ele estragou todas as jogadas de ataque da Ponte Preta, todas. Ele é muito ruim. E o que me incomoda no Roger é o seguinte: ele é fraco. Aí se no jogo da Vila Belmiro, um lance antes dele perder aquele gol feito de cabeça, o Zé Nocelo chegou pela ponta direita e em vez de cruzar para ele, chutou pro gol. Ele saiu esbravejado, dando murro no ar, xingando. No lance seguinte, que ele teve a bola para fazer o dele, ele errou. Ele errou e não fez o gol. Ontem foi a mesma coisa. O jogador da Ponte optou pelo chute, não pelo toque. E ele sai esbravejando, dando burro, xingando. Isso daí... Aí quando ele tem as bolas para ele meter a caixa, ele não faz. Então ele não pode, isso não dá o direito, só porque o atleta A, B não resolveu tocar para ele, resolveu chutar, não dá o direito dele sair dando murro, xingando, dando murro no vento, tá? Para ficar claro, o Roger não bateu em ninguém. Dando murro no vento, xingando, esbravejando, sendo que quando dão a bola para ele, ele não guarda. Então é uma coisa assim, né? Ele é ruim. Pronto, final. E sobre o que você falou lá do Patrick de Paula, a comparação com o Pogba, isso daí pra mim, estraga o jogador, véio. Você dá um peso enorme nele. Você dá um peso enorme. O Igor Gomes do São Paulo, novo Kaká, sumiu. Nunca mais jogou bola no São Paulo, depois de falar que ele era o novo Kaká. Ele é bom, mas você jogar um novo Kaká nas costas do Igor Gomes, o Kaká campeão mundial com a seleção brasileira, pode falar. Não, só dando uma ideia que você falou, eu ouvi aí num programa que o empresário do Patrick de Paula gostou e vão continuar chamando, viu? É só pra te deixar mais bravo. Ah, pelo amor de Deus, cara.
Isso daí você mata o menino, você joga um peso imenso nele. Aí você, novo Kaká. Igor Gomes, não ganhou nada no São Paulo. Tem 3 gols com a camisa do São Paulo. E o Kaká é pentacampeão mundial, campeão de Champions League, campeão mundial, campeão italiano. Aí você compara o menino com um hipercampeão, um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira e do Brasil. Aí você compara o Patrick de Paula, que é um baita de um volante. Concordo com você, dos meninos que o Palmeiras lançou, é o melhor disparado. É disparado o melhor. E aí você compara ele com o Pogba, que é campeão italiano, campeão da Copa do Mundo pela França. Cara, você quer arrebentar o menino. Aí o empresário vem e fala uma babaquice dessa que, gostei, vou continuar. Aí você quebra o menino, aí o menino começa a jogar mal, aí já começa, olha, acho que não era tudo isso, hein? Acho que não era aquilo. Às vezes a pressão de um grande jogador, de um grande jogador associado ao atleta, o menino da base, quantos anos tem Patrick de Paula? 18 anos? Você arrebenta o menino. E sobre os meninos do Palmeiras na final, eu entraria só com o Patrick de Paula. Gabriel Menino, eu acho que ele não estava pronto para uma final de Paulista sendo um derby. Se fosse aí contra um Santos, contra o São Paulo, eu até entraria com os dois. Porém, um derby, a gente sabe, derby é derby. Quem ganha, parece que ganhou a Copa do Mundo, e quem perde parece que foi rebaixado. Então, ainda mais na final. Então eu não entraria com o Gabriel Menino, eu entraria só com o Patrick de Paula, que é um baita de um volante. E eu colocaria aí o Bruno Henrique no lugar do menino. Deixaria a trinca, Ramírez, o Patrick e o Bruno Henrique. Agora ali o Luiz Adriano, cara, ele tá jogando, é outro jogador que tá jogando por nome. Nome que ele fez, nome não, né? Que ele não tem um nome assim, nossa, que jogador. Não, ele tá jogando porque ele jogou na Europa. Isso daí tá sendo claro. O William é disparado o melhor atacante do Palmeiras hoje, depois da saída do Dudu, é o melhor disparado. O Rony não estava vindo bem, mas no jogo de domingo ele foi, dos 3, ele foi o melhor. Foi o atacante que mais deu profundidade ao time, que mais finalizou bem. Não fez o gol porque a Ponte Preta tem um baita de um goleiro, que não sei o que está fazendo na Ponte Preta ainda, não sei como nenhum clube grande foi atrás dele. Santos precisa muito de um goleiro, tá aí um goleiro pro Santos, o Ivan, goleiraço. Pode contratar, né? Tem essa, né? Não só o Santos, viu? Tem outros aí que precisam de goleiro, clubes grandes. E tá aí, ó, Ivan, baita de um goleiro. E o Rony foi muito bem. Se eu sou o Luxemburgo, eu tiraria o Luiz Adriano, sem função nenhuma no jogo, sem função nenhuma no time. É o 9, mas não joga de 9, sai da área toda hora para buscar a bola. Por quê? Porque não tem um meia. Aí você vai no banco, você tem 3 meias, tá certo que dos 3 nenhum joga, mas você tem 3, tem que usar um, porque se você tem 3 meias, você fica pagando altos salários, Lucas Lima, 1 milhão, aí você vai lá pro Scarpa, não sei quanto que é, mas deve ser nessa faixa aí de 700 a 1 milhão, que também veio prestigiado pro Palmeiras. Aí você tem um Rafael Veiga que é abaixo aí na parte salarial, mas você tem 3 meias. Você juntar os 3 meias, ainda tem o Zé Rafael, né? O Zé Rafael até entrou no segundo tempo, então são 4, digamos assim. Então você juntar o salário dos 4 aí, nada aí vai dar uns 4 milhões de reais aí para mais. E aí você tem um gasto de 4 milhões por mês e você não utiliza nenhum dos 4. E o time é nítido a falta de um cara ali no meio que tem o passe e a visão de jogo. Dos 4, o Lucas Lima é o que tem o melhor passe. Porém, não corre, não marca, não chuta, não toca, não faz nada. É preguiçoso. Do time do Pato. Eu gosto mais do Scarpa, dos 4. Não é à toa que entrou, perdeu um gol dentro da pequena área, que não se perde. Mas, no chute de fora da área, a gente viu que ele é capaz. Acertou a travessão, no chutaço. Coisa que o Lucas Lima não faz, o Scarpa faz. Por mais que o Scarpa perdeu o gol dentro da pequena área, pelo menos ele entrou na área. O Lucas Lima não entra na área. E ele também não chuta de fora da área. Então ele é aquele jogador inútil. Ele entra para fazer número, mas não chuta. Ele é ele foi contratado para ser o 10 do Palmeiras. E até hoje ele não foi o 10. A última vez que eu vi o Lucas Lima sendo o 10 foi na final do Paulista, que o Santos ganhou sobre o Palmeiras, que ele bateu o último pênalti e foi gol e foi campeão Santos.
Depois disso, eu nunca mais vi o Lucas Lima. Acho que ninguém viu o Lucas Lima mais. Então eu trocaria o Luiz Adriano, que tá jogando pelo peso de Europa, pelo Scarpa. E eu manteria a trinca de volantes que deu certo. Mas eu subi pra final, eu tiraria o menino e colocaria o Bruno Henrique. Porque o menino, acho que ele não tá pronto pra um derby na final, não. Agora, sobre Felipe Melo, domingo, ele não foi bem na zaga. Perdeu todas as bolas. E, pelo incrível que pareça, o melhor volante do país, eu considero ele volante. Eu não consigo chamar o Felipe Melo de zagueiro, desculpa. O melhor volante do país... Acho que o melhor volante da América do Sul, aqui no nosso continente, acho que eu não vejo nenhum melhor que ele, conseguiu perder todas as disputas de bola com o Roger. Ele perdeu todas as disputas de bola com o Roger. E ele não foi bem no jogo, mas ele tem que jogar, né? Mas na minha opinião, ele saiu... A gente até teve aquele debate nos bastidores, que a gente não concordou. Eu acho que ele saiu porque não fez nada no jogo. E perdeu o tempo de bola 2 vezes e quase saiu o gol da Ponte. Mas aí ele tomou amarelo, e poderia ficar fora do jogo decisivo. Sentiu a coxa, pra mim e pra você, a gente concordou que é migué. Eu acho que não sentiu. Mas o Palmeiras foi bem no jogo. A Ponte Preta fez o que tinha que fazer, mas faltou a qualidade no chute da finalização que o seu centroavante não tem. Agora eu tenho duas coisas para falar do Palmeiras sem ser fora desse jogo. Hoje, venceu o prazo do Palmeiras pagar a parcela do Arthur Cabral pro Ceará. Não pagou. Venceu hoje. Saiu a informação, o Palmeiras não pagou, já vendeu pro Basel e o prazo final para pagar a parte do Ceará era hoje e não pagou. Aí vamos ver o que vai acontecer nos decorreres do dia com a parte da direção do Ceará, né? Quais vão ser as medidas tomadas. E, senhor, eu não vou chamar de Edu, não. Vou chamar Eduardo Dracena, ex-zagueiro do Palmeiras, jogou no Corinthians, deu uma declaração ridícula, péssima, horrorosa, de uma falta de caráter imensa. Ele falou no programa dos Donos da Bola da Band do Neto, que com uma final contra o Corinthians, você não tem que só jogar bola para ganhar. Você tem que movimentar os bastidores. Que você já tem que estar preparado para tudo. Você tem que jogar, ganhar no campo e já tem que ficar preparado para os bastidores. Deixando a entender que a Federação Paulista, que organiza o Paulistão, está favorecendo o Corinthians ou não. Ou até mais, que vai favorecer o Corinthians. Pelo tom que ele falou e pela besteira enorme que ele falou, parecia que o campeonato já está comprado. Que o Corinthians já vai entrar quarta-feira campeão e só sábado só vai entrar para levantar a taça. Ridículo o senhor do Dracena. Foi um zagueiro experiente. Entrou agora na parte de gestão de clube. Quer jogar pra torcida, né? Quer jogar pra torcida. Cara, mas ele é diretor de um clube grande. Ele não pode falar uma besteira dessa, velho. Se é um torcedor falando, tá? A gente até entende. Se é até um jogador falando, a gente entende. A gente até ameniza. Mas o cara é diretor do clube. Péssimo, ridículo. Não, mas o presidente chama de paulistinha. Então, tá seguindo a minha linha. Então, a diretoria do Palmeiras ela é toda perdida. É aquele discurso pronto. Se perdemos, foi culpa da arbitragem, culpa da federação. Se ganhamos, somos melhor e acabou. Nosso time é melhor, temos mais dinheiro e temos mais elenco. Desculpa, isso pronto. Isso sim é bastidor. Já começou, desculpa, a verdade que a final já começou. Já começou. Que terminou o jogo. Do Palmeiras. Começou. A final já começou. Isso aí realmente é normal. Vai ter pelo lado do Corinthians, vai ter pelo lado do Palmeiras, não tem jeito. Isso sim é bastidor, é o que movimenta e é por conta disso que é o derby. Entendeu? Então eu entendo que você mas tá eu dizendo, não concordo. Eu entendo o que você está dizendo, eu entendo que não pode acontecer, mas eu concordo que você tem que falar mesmo, porque não pode acontecer. Mas infelizmente acontece. Ele poderia até ter falado, mas não com essas palavras que ele usou. Porque ele deixou bem claro que assim, se o Palmeiras perder é porque foi roubado. Não foi roubado. Às vezes o Palmeiras pode perder no campo. Perdeu quarta-feira aquele jogo do derby no campo. Agora ele falar uma besteira dessa, que tem que ficar de olho na parte por trás do jogo, cara, ele não poderia ter falado isso. Ele poderia ter falado com outras palavras, mas não com as palavras que ele usou. Foi ridículo. Fala aí, Leandro.
Então, em relação ao Palmeiras, eu tô percebendo que eles estão querendo desviar o foco do campo e Sim, colocar totalmente na arbitragem. sim. Falar uma declaração dessa, de que o jogo ele pode ser decidido no detalhe da arbitragem, acho que é falta de confiança no seu próprio time. Porque o Palmeiras ele sempre teve um imbróglio com a Federação Paulista de Futebol, de não gostar dos árbitros que apitam o jogo do Palmeiras. Além disso, também, o Palmeiras ele é um time que sempre teve reclamação com árbitros, com a Federação Paulista de Futebol, e até mesmo o Palmeiras ele já chegou a desmerecer o campeonato, falar que é um paulistinha. Então, se é um paulistinha, então por que agora está criando todo um ambiente de guerra? Eles estão querendo criar guerra e ter um motivo, caso perca, já tem um motivo, uma frase pronta. Perdemos porque foi culpa da arbitragem. Isso. Então tem que ficar atento e não cair na pilha, porque eles querem botar pressão na arbitragem para qualquer errinho, qualquer polêmica, dizer foi culpa do árbitro, não culpa nossa. Verdade. Perfeito, Leandro. Leandro, aproveitando, eu queria saber, o que você achou desse caso aí do Felipe Melo? Você acha que realmente o Palmeiras está poupando o jogador para a grande final? Porque lembrando que em 2018 ele não jogou, né, devido a ter sido expulso no primeiro jogo da final, ele e o Cleison se envolvendo em confusão. Você acha que foi uma estratégia realmente do Palmeiras ou acredita que realmente ele tenha se machucado? Em relação ao episódio do Felipe Melo com o Cleison perto dele parecia um anão, né? Ele colocando a mão assim, né? Próximo à cara do Cleison. Foi muito engraçada a cena, mas acabou dando expulsão, tudo. Então, eu acredito que é um miguezinho do Felipe Melo. É aquele famoso migué, já tá com 2 cartões amarelos, não sei se vai contar agora acumulativo nessa primeira rodada da final. É acumulativo? Então, Miguel, eles vão deixar o Felipe Melo para a segunda final, e aí seja o que Deus quiser. Mas uma vantagem muito interessante que é o Corinthians, independente de ter torcido ou não, o Corinthians tem uma vantagem sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras não ganha do Corinthians desde 2018. Então, se o Palmeiras não abrir o olho, vai virar freguês de padaria. Então, assim, tem que abrir o olho, saber jogar com o Corinthians, porque o Corinthians sabe como jogar com o Palmeiras. Perfeito. Bom, aproveitando agora então que você entrou nesse assunto, rapidinho que nós estamos chegando já ao fim, projete a final aí para nós e já dê o seu palpite do primeiro jogo e da grande final. Primeiro jogo 0-0 e segundo jogo, mesmo o Palmeiras com o melhor time, melhor ataque, patrocínio, caixa, dinheiro, 1-0 pro Corinthians. Goleada, né? Eu acho que o Corinthians vai entrar favorito pro primeiro jogo por conta do desfalque do Felipe Melo. E eu acho que o Corinthians vai levar o primeiro jogo aí, acho que vai ser um 2-0 Corinthians. E pro jogo de volta, aí já com o Felipe Melo em campo, esperamos assim, né? Vai ser um jogo mais igual, mas acho que vai vir coisas inéditas aí nesse Paulistão 2020, hein? Vai entrar pra história. Da minha parte, eu acho que só existe uma possibilidade do Palmeiras levar esse título. Ele jogar o primeiro jogo. Não, ele jogar o primeiro jogo que nem Corinthians. Se ele jogar que nem vem jogando nos últimos anos, vai dar Corinthians de novo. O Palmeiras tem que jogar, baixar um pouco a bola, entender o que é um jogo desse tamanho e dar a bola pro Corinthians jogar. Entendeu? Dar a bola pro Corinthians jogar e aguardar. Se for pra cima, vai perder o primeiro jogo e aí depois o Corinthians faz aquele estilo do Corinthians, Cássio pega até pensamento e empata o jogo e levanta a taça de novo, novamente na casa do rival. Então o Palmeiras tem que jogar que nem o Corinthians joga. A verdade é essa, tem que espelhar. Se bem que até vai ser um legal esse confronto, né? Espelhado, porque eu acho que vai ser a primeira vez que vão entrar praticamente com a mesma escalação, né? Entendeu? Você vê o modo 3 volantes, né? De um lado, 3 volantes do outro, vai ser interessantíssima essa final. Mas eu acho que no final vai dar Corinthians. Porém, eu acho que ele
o Palmeiras precisa jogar que nem o Corinthians. Bom, desculpe, eu acabei esquecendo, me lembraram aqui. Eu gostaria que vocês me falassem aí, eu vou dar aí 1 minuto e meio para cada um, hein? Para falar sobre Domenech Torrent, o novo técnico do Flamengo. Cara, tá contratando um auxiliar para ser treinador de um clube gigante aqui na América do Sul e gigante no mundo. Ah, mas ele virou treinador, mas ele é fraco como treinador. Ele não ganhou nada, ele foi demitido do Granada. Do Girona, que tem parceria com o Manchester City. E ele fez a maior campanha no New York City, mas não ganhou título algum. E tá vindo mais pelo peso de ser auxiliar do Guardiola e ter trabalhado com o Guardiola no City, no Bayern de Munique, no Barcelona, e ter levantado o Champions League, todos aqueles títulos que o Guardiola levantou, mas é um auxiliar. Que nem eu já tinha falado, eu não apostaria em nenhum técnico europeu de todos os nomes que o Flamengo citou aí, Domenech Torrent, Carvajal, Fernando Hierro, absurdo, e o outro é o Leonardo Jardim. Cara, nenhum desses serviria para ser treinador do Flamengo. Desses, o que seria o melhorzinho seria o Leonardo Jardim, mas assim, olha, aqui no Brasil seria um treinador mais ou menos, porque na Europa ele é um treinador mais ou menos. E eu acho uma contratação totalmente equivocada, mas por querer mostrar para a torcida que o Flamengo é um time diferenciado e só pode ser treinador europeu. O Rogério Ceni coloca todos esses caras que o Flamengo negociou e fechou com o Torrent no bolso, muito maior que todos. Eu apostaria no Rogério Ceni. Agora apostou no Domenech Torrent e eu vou falar para você que eu não dou 6 meses para ele no Flamengo. Você, Leandro, o que você acha? Gostou do novo técnico do Mengão ou apostaria em outro? Olha, em relação a esse técnico estrangeiro, ele vem muito com status de ser o auxiliar do Guardiola. Ganhou Champions League, Mundial, vários campeonatos, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City. Ele vem mais com status. E assim, eu olhando o cenário brasileiro hoje, eu acho que o único técnico que realmente se credenciaria a comandar o time rubro-negro é o Renato Gaúcho do Grêmio. Aquele técnico é sensacional. Acho que se ele estivesse no comando do Flamengo, com certeza daria muito certo. Ele é boleiro, sabe lidar com os jogadores. Acho que aqui no Brasil, apenas o Renato Gaúcho. E esse técnico estrangeiro que tá vindo aí é uma aposta. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas quando um técnico faz história no clube, é muito difícil você substituir. Jorge Jesus, ele fez história no clube. Então, assim, é igual no Corinthians, quando o Tite saiu, teve muita dificuldade para repor um grande técnico. Então, é uma aposta, um tempo de zerar as respostas, mas vamos ver se ele vai conseguir controlar o ego da equipe e trazer os jogadores para o seu lado em busca aí do tricampeonato da Libertadores. Compreendi. Bom, eu confesso que eu gostei. Eu não vou mentir que eu gostei. Todo mundo já me conhece, sabe que eu não sou fã de técnico estrangeiro, mas também não sou contra tê-los. Então eu acho que para o futebol brasileiro, para nós, né, que trabalhamos com isso, eu acho que vai ser bem interessante, mas eu acho que eu também não faria, não. Entendeu? Acho que eu não faria, mas eu gostei. O Renato Gaúcho com certeza seria, mas eu acho, né, difícil tirar ele também de um grande clube, né? Eu acho que o Du me convenceu que eu acho que o Rogério Ceni também seria uma ótima aposta, uma aposta mais barata. Então, mas assim, eu gosto do conceito, entendeu? De trazer, de ter mais um técnico estrangeiro aqui. Eu gosto, né? Lógico, para mim eles têm que ser a minoria. Realmente, eu acho que o futebol brasileiro ainda é o futebol brasileiro, mas eu acho interessante, eu acho que gera notícia, gera conteúdo, então eu acho bem legal. Bom, é isso aí, galera. Finalizando as considerações finais. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só agradecer aí todos que viram o nosso primeiro episódio, vão ver esse segundo episódio, que continuem assistindo, compartilhando, curtindo, pra gente dar uma moral aqui pra gente. E é só isso, até a próxima.
Leandro? Só tenho a agradecer aí também a todos os ouvintes e que continuem acompanhando, que sempre aqui terá muito conteúdo e muita informação de momentos atuais do futebol paulista. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse foi o podcast, o seu podcast Jogo Eterno. E não deixe de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @JogoEternoFC, e de acompanhar e compartilhar o nosso canal no YouTube, do seu podcast. Um grande abraço e uma ótima terça-feira. Até mais!